Você acha que o Brasil é muito fragmentado? Você falou da importância, por exemplo, de quem é sudestino entender mais sobre o norte, sobre os indígenas, os quilombolas. Você acha que no Brasil a gente tem que conhecer mais do próprio Brasil Olha, para eu conseguir não chegar vejo. nesse lugar, assim, dessa união, desse entendimento do que a gente quer em Eu comum? acho que tem uma coisa que é certa, né? As especificações de cada estado, de cada cultura, de cada lugar, isso a gente tem que ser respeitado. Quando eu falo dessa unificação, né? Eu olho para um lugar da gente começar a compreender todas essas ações que nós estamos movendo agora, essa avalanche de informações, né? E entender também que é lógico que cada estado tem a sua política econômica, social, enfim, né? Mas eu acho que nós temos que começar a fazer a lição de casa dentro de São Paulo, né? Porque São Paulo é essa metrópole, que ela tem muita influência nos outros estados, isso é muito forte, né? E quando eu falo desse norte, né, é porque nós, sudestinos, só estudamos o sul. Se você chega a alguma escola e fala para ele onde quer Amapá, ele fica perdido. Né? Então, a gente não tem esse conhecimento. Eu acho que nós temos que conhecer o nosso Brasil. E outra coisa, né? Nós temos uma Amazônia que está aí, né? E que quem está explorando não somos nós que estamos lá, né? Então, acho que tem que estar presente, a gente tem que procurar entender e compreender não só o Norte e o Nordeste, nós temos que conhecer o nosso Brasil, né? Até para a gente se avaliar essa relação toda, essa complexidade, essa diversidade que nós somos, né? É muito grande e que está sendo controlada justamente por quê? Porque existe essa fragmentação hoje que a gente não consegue se compreender. Então, vamos, entre nós que falamos a nossa mesma língua, né, pensar um outro caminho. Vamos utilizar do bom dia, flor, né, para pensar um caminho. Vamos estudar um caminho que a gente pode pensar a questão da geopolítica, porque como essa geopolítica chega lá na comunidade. O que é a geopolítica? Nem sabe. Os impactos estão vindo, então acho que tem essa questão da formação, tem essa forma de entendimento, né? E as pessoas que não acabam tendo conhecimento, acabam sempre partindo para um lado negativo e se fortalecem de uma coisa que a gente não quer. Nossa, é verdade. Eu sinto hoje que as pessoas, elas estão muito sozinhas. Elas se sentem muito sozinhas. E talvez a gente, como ser humano, seja para viver em grupo, né? Sim, sim. E aí, quando você vai para a internet e qualquer comentário que você faça hoje atrai uma atenção, é como se você estivesse preenchendo esse vazio interior, Sim. Você se sentisse pertencente a algum grupo, e como você não sabe como fazer parte de nada, e você instintivamente quer fazer parte de alguma coisa, o mais fácil é você entrar junto com a galera, né? Sim, sim. E quando a galera tá, sei lá, xingando ou tá fazendo qualquer coisa do tipo, você vê ali uma oportunidade de pertencer a alguma coisa. E talvez você se sinta acolhido por esse grupo. Sim. Ainda que você, no fundo, saiba que esse grupo é danoso de alguma forma, mas talvez isso supra a carência de pertencer a alguma coisa, de não se sentir só. Então, eu vejo hoje a internet muito isso. As pessoas, elas não querem ouvir a sua opinião. Elas querem que você concorde com a opinião dela. Elas não querem que você fale a sua. Porque se você dá a sua opinião e a sua opinião é diferente da dela, pronto. Aí você já virou um grande caos. Um caos. Você vai ser cancelado, ou você falou isso, você falou aquilo. Vai ser perseguido mesmo. Vai ser perseguido, com certeza. Perseguido, Porque julgado ao mesmo tempo. porque você pensou diferente. Porque é isso, eu sinto hoje que o ser humano está cada vez mais nesse vazio, e nessa busca de pertencer a alguma coisa, ele vai se aglomerando em grupos extremamente equivocados, que num primeiro momento parecem inofensivos, mas eu acho que eles servem a um bem, é bem sacanagem, mas a algo muito maior, que envolve muito dinheiro e que a gente ingenuamente não temos percepção disso imediata, sabe? E essa manobra dessas pessoas e desses grupos que vão... Eles vão sendo arquitetados para algo globalmente
perigosíssimo e que atende apenas a uma parcela interessante. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Agora, assim. tem uma coisa que é muito legal, que eu tenho curtido muito. A cultura. A cultura tem feito revoluções. Né? Hoje mesmo está acontecendo o setorial lá de cultura, lá no Amapá. Sabe o quanto que a cultura ela é importante, né? O quanto ela modifica, o quanto ela ensina, o quanto ela te envolve, o quanto a cultura é importante no estado de São Paulo, inclusive, porque tem várias casas que fecharam de cultura aqui, Sim. sabe? Inclusive, tem uma que eu adorava muito ali na região de Itaquera, a Volpe. E o quanto ela estabelece para a pessoa um outro entendimento com relação à vida, com relação às pessoas. Então, a cultura, para mim, acho que é um ponto assim chave, né? E nós, do teatro, do cinema, olha o nosso cinema, onde foi parar, gente. Coisa linda, que coisa linda, que foi aquilo, né? Que alegria, né? E assim, então, você vê o quanto que a cultura, a questão da cultura é muito séria, ela é muito... Ela é um instrumento poderoso de transformação. Ela salva vidas. Ela salva vidas. Né? Tem uma comunidade chamada Adebanquê, que é debaixo do viaduto da Altura Alvim. Menina, debaixo do viaduto nascem flores. Olha só. Nascem flores, talentos. Né? Então, eu acho que a cultura é uma ferramenta muito importante para a gente poder sensibilizar, né? E assim, embora a gente veja ainda um teatro municipal, alguns lugares que a gente olha, poxa, esse lugar eu queria tanto entrar, né? Você acha que ainda não tem acesso para todos os grupos? A gente tem um impacto muito grande com esses lugares, né? A gente tem muita dificuldade, sim, né? O acesso, e eu vejo que assim a questão da popularidade da cultura, né? A gente está alcançando agora, né? Há pouco tempo, inclusive a nossa música, né? Ela está chegando agora, né? Então, entender esse popular, entender esse... É um processo lento, né? Até para a própria comunidade mesmo entender que, olha, eu tenho o direito de entrar ali e eu vou entrar, né? Porque é criado grandes monstros, né? Grandes impérios. Esse bairro, né? É uma loucura. Como que eu vou fazer aqui? Né? Quem vem daqui fazer o quê aqui? Né? Então, realmente, cria uma divisão de lugares, de comportamento, né? Mas é uma coisa muito interessante. Porque quando eu falo desses lugares, eu falo também do comportamento... Vocês moram aonde? Eu moro na Pompeia. Eu sei. Eu moro mais para lá, ali na Vila Olímpia. Tá. Se você está dentro do metrô e vem alguém lá da Zona Sul, a hora que ele entra, você, pelo comportamento corporal, você já percebe que ele não é daquela região, ou que ele é de outra. A gente não consegue fazer isso? Sim. A gente não consegue entender esses corpos, né? As identidades. As identidades corporais. E, ao mesmo tempo, nos estados. Você chega em Minas Gerais, você vê um jeito... De falar, né? Até de falar, porque dos morros que tem lá, aquelas curvas, que faz você dizer, uai, tem um pão de queijo? Você vê o Rio de Janeiro, que tem aquela coisa aberta, né? Que faz o seu corpo ir para frente, né? Que é mais duro, é mais acelerado, não é isso? Você vê Brasília, que é aquela coisa fechada, né? Opa, aqui não pode andar e tal. Então você se comporta, né? Cria um corpo, né?